Opa, tudo bem? Thiago aqui. Nesse vídeo nós vamos estar falando do chip componente. Antes de continuar, não esqueça de se inscrever, ok? Para você receber o conteúdo em primeira mão e também porque isso ajuda o blog a crescer e também o canal e os conteúdos continuam sendo enviados. Vamos vir aqui, chips Android, quando e como utilizar, na verdade, chips Material Design, porque diferente do Bottom Navigation View, o chip pode ser utilizado em qualquer tipo de aplicativo que esteja trabalhando com a linguagem de design Material Design. Então tá aqui um exemplo, né, no GIF. Esse camarada aqui é o chip de contato, né, que ajuda o usuário, no caso, a identificar para quem está sendo enviada a mensagem. Aqui um chip view simples, né, que no caso a gente está trabalhando aí a formatação de tag num conteúdo completo. E aí, descendo aqui, vamos primeiramente a essa parte teórica, né. Aqui está a página do chip componente no Android, né, no Material Design, perdão. Só um detalhe, diferente do Bottom Navigation View, o chip não tem ainda, né, desde a criação desse conteúdo aqui, uma API nativa. Então nós vamos trabalhar, depois dessa parte teórica, vamos trabalhar aí uma API de terceiro para modificar um aplicativo nosso, que é um aplicativo de e-mail, exatamente esse aplicativo aqui, né? Só que ele ainda é simples, a gente vai colocar toda essa configuração de trabalho com o chip. E se você está se perguntando qual é o significado, qual é a tradução desse componente chip, desse chip, eu já lhe adianto que não faz sentido no contexto da computação, no contexto do design também. Então, a melhor tradução, no caso, o melhor significado para chip é você pegar o que a documentação do material design utiliza junto ao termo, que é uma pequena caixa complexa. Se você for ao pé da letra, não tem nada a ver, você nunca vai achar essa tradução. Então, componente chip é um componente pequena caixa complexa que pode conter imagem de avatar, né, de perfil, um texto, um pequeno texto, e obviamente um ícone também, né? Ou então somente o texto, ou somente texto e ícone, ou somente texto e avatar e por aí vai, né? Descendo aqui temos as especificações de uso, só um detalhe, se você quiser, aqui temos o conteúdo em texto completo, né? Temos aqui a apresentação da visualização, né, do componente, depois a aplicação, a construção do projeto sem a implementação do componente, logo depois a implementação do componente, né, no nosso projeto inicial. E aí, se você quer um resumo, você tem uns slides que tem um resumo só dessa parte aqui, ó, da especificação da API, ok? Então vamos lá, especificações de uso do componente chip, novamente, diferente de outros componentes do Material Design, ele pode ser utilizado em vários contextos. Se você achou uma maneira de encaixar o componente ali, o chip de contato, ou qualquer chip de tag, chip de notificação, você pode utilizar no seu design, não tem problemas. Você tem que seguir só algumas regras, no caso de especificação de design, quanto, por exemplo, manter essas bordas arredondadas, você ter esse tipo de ícone de remoção, caso você tenha a possibilidade de remoção de chip, essa maneira de avatar, o tamanho da imagem, o tamanho do texto, a cor de background, esse tipo de coisa, para você tem que manter para continuar seguindo aí o material design. Obviamente que principalmente com cor, nós podemos ter aí digamos, não precisamos de ser tão restritivos, né, para poder principalmente respeitar o contraste do aplicativo, que nem sempre o aplicativo vai ter um background branco ou claro, ok? Então, tá aí especificação de uso. Só um adendo aqui que eu dou um destaque em ao menos um pequeno trecho de texto, é porque eu falo aqui que você sempre tem que ter texto, mas na documentação isso não fica claro. Mas aí quando você vai estudar os chips, componentes, pela documentação do material design e também pelas páginas das APIs de terceiros, você nunca vai ver um exemplo dele sem texto, mas você pode ter ele sem texto também utilizando, né, as APIs de terceiros, eles permitem isso. Mas a princípio não faz sentido você não ter texto em um chips componente. Então, coloque o texto, né, e sempre tem que ser pequeno, não pode ter quebra de linha, porque tem API aí externa, né, que permite você ter um texto imenso com quebra de linha e tudo mais dentro de um chip componente. Então, seguindo a documentação, não pode ter quebra de linha, tem que ser um texto pequeno. Por exemplo, o nome do usuário, não precisa de ser o e-mail dele. O e-mail dele fica à mostra quando, enfim, for aberto aí um outro chip aqui, né, um menu, por exemplo, para mostrar os detalhes desse chip componente. Correto? Então, vamos aí às especificações de comportamento. Quando trabalhando com chip de contato, tem vários tipos de chip que a gente pode utilizar. Chip de contato, chip tag, chip de notificação e por aí vai. Você pode criar também outros tipos de acordo com o seu contexto. O chip de contato, quando acionado pelo usuário, é esperado que se abra um menu flutuante com outras opções de contato ou somente com a opção de contato atual, se só tiver ela, né, do chip. Porém, mostrando aqui, por exemplo, o e-mail,
né? No caso aqui está sendo trabalhado o nome do usuário, o avatar e o e-mail dele. O nome fica lá no chip, quando ele está fechado, e aí, quando está aberto, no caso o menu aqui, aparece o e-mail também, ok? E aí o outro comportamento é questão de você dar a opção de deletar, né? É totalmente opcional. Essa questão aqui de abrir uma outra tela, né? Um menu ou um card, ou até mesmo uma outra atividade, a princípio ela só é obrigatório você abrir o menu, que é essa outra parte, quando você está com chip de contato. Quando você trabalha com chip de tag, por exemplo, o usuário da Outout, você não precisa de colocar uma ação, não tem obrigatoriedade de ter uma ação, de ter a abertura de uma tela, mas se você colocar tanto para um chip que não seja de contato, quanto para um chip de contato, o que abrir tem que ter relação com o chip que foi acionado, ok? No caso de deletar é totalmente opcional, em chip de contato e em chip que não é de contato. Você escolhe colocar ou não. Se você colocar, somente respeite o tamanho do ícone, o tipo de ícone e a cor dele. Esse tipo de ícone, tamanho de ícone, cor de ícone, as APIs que a gente utiliza, né, nativa ou não nativa, externa, elas já tendem a fazer isso pra gente. O máximo que elas costumam fazer é deixar a gente mudar a cor, ok? Enfim. E aí, especificações para chip de contato. Como o trabalho do chip, no contexto de contato, de apresentação de usuário, é o mais comum, né? É o mais provável, mesmo sendo no seu aplicativo, por exemplo, social, tem uma parte da documentação que é só para chip de contato. E ele tem sim umas particularidades que chips de não contato não tem. Por exemplo, ele trabalha com o status do chip de contato e quando a gente aciona um chip de contato e é aberto uma tela, um menu, né, com outras opções relacionadas ao chip acionado, esse menu aberto ele é considerado um chip em estado aberto. Algo que não é verdade quando você abre uma tela, um card, seja o que for, com um chip que não é de contato. É só uma entidade que foi acionada a partir de um chip que não é de contato. Então, chip de contato acionado, você abre o chip. Aqui ele em estado fechado, aqui ele em estado aberto. Aí você tem aí o normal, focus, né, como é que fica no caso do design, pressionado e ativado, que só funciona para o chip aberto. Ok? E aí, enfim, aqui como eu falei, quando você é acionado, você abre o chip, né, deixa o chip em estado aberto, dando outras opções, ou somente uma opção, se só tiver ela. E aquela coisa que eu falei do estado aberto, fechado, aqui na documentação, para chip de contato, o chip aberto, né, esse menu aqui flutuante é o chip aberto, ok? E aí, especificações de design, novamente, eu não costumo ir muito a fundo aqui, por causa que as APIs que a gente utiliza, elas tendem já a fazer isso pra gente, né? Deixar todos os tamanhos, as medições corretas, as cores também, aliás, elas costumam deixar, como é a API que a gente vai estar utilizando aqui, costumam deixar mudar a cor de texto, cor de background, cor de ícone, certo? Então, temos aí umas especificações básicas, mas fique tranquilo que vamos aguardar aí, obviamente, a API nativa, mas as APIs externas que eu utilizei já fazem, né, esse trabalho de medição aqui com maestria, a gente não precisa de quebra-cabeça. Aliás, elas nem têm interface pública para a gente poder mexer, por exemplo, largura de texto, tamanho de texto, esse tipo de coisa. Correto? E aí chegamos à parte da API externa. Vamos utilizar o material Chips Input, que no meu estudo foi a mais completa, né, que eu encontrei, que é exatamente essa aqui, muito bem aceita pela comunidade Android, ó, mais de 2.000 estrelas. E o que ela tem? Na verdade, ela trabalha com outras 3 APIs de chip, né, de componente chip internamente, que fazem com que ela seja completa e responda a, digamos aí, 95% de tudo que tem aqui, ok, na documentação dos chips no material design. Essas são as 3 APIs que estão internas a ela, mas o que eu aconselho é que você estude todas, né, as bibliotecas, inclusive o material Chips Input, para saber, né, qual melhor se enquadra no seu contexto, porque não faz sentido você utilizar material Chips Input, sendo que no seu contexto você nunca vai utilizar um chip que não é de contato. Para isso você pode direto utilizar o Chips Layout Manager, né, que vai trabalhar só com chip de contato e vai ter uma referência, um número de metros referenciados dentro do seu aplicativo muito menor, aí você não vai cair no frequente problema que chega até mim, estou com mais de 65 mil metros referenciados, meu aplicativo não quer compilar, esse tipo de coisa. Então, estude o específico também, né, no caso, para saber qual melhor se enquadra no seu domínio do problema. Eu não vou continuar aqui, né, dessa maneira como eu fiz com a parte teórica do chip, para o material Chips Input, porque nós vamos agora partir para a atualização do nosso aplicativo de e-mail. Né? Na verdade, o e-mail não vai ser enviado, mas a gente vai trabalhar a interface ali para começar a trabalhar com o componente chip, utilizando o material Chips Input, e obviamente melhorar a experiência do usuário, vai ficar muito melhor do que a gente tem, né? A gente vai estudar agora. E só um adendo aqui, o material Chips Input, até a construção desse conteúdo aqui, atendi a partir do Android 15, já é
mais do que 99,2% de todos os devices Android no mercado, beleza? Então isso aí, vamos à implementação do projeto. Esse é o aplicativo que temos inicialmente, sem nenhum glamour, né, na hora do envio do e-mail, na hora de, enfim, preencher os dados para envio de e-mail. Aqui o usuário pode ter vários, né, usuários de tiengo.com.br, que ele pode se confundir, né, um chip de contato vai sair muito bem aqui, né, para aparecer a imagem, o nome do contato, enfim. Aqui nós podemos criar uma marcação, né, diferenciada, no caso, para quando for tag, nesse caso aqui, tralha e, enfim, só letras, vamos trabalhar com uma limitação, não precisa de ser qualquer tipo de tag, ok? Inclusive letras acentuadas. Vamos modificar isso aqui também, colocar um chip view aqui para representar a tag, não vai ficar dessa forma. Então, voltando aqui, eu vou lá para cima, nos tópicos, eu vou mostrar o que nós pretendemos fazer. Aqui vamos acessar o protótipo estático da nova versão do que vamos construir. Aqui está, aqui um chip de contato, outro de contato, e aqui, se você notar, tem uns chips, né, chip view, representando as tags no lugar daquele tralha e a palavra apenas, ok? Aqui quando o chip de contato está acionado. Então, vamos lá ao nosso aplicativo, né, ao nosso projeto. Primeira atualização que temos que fazer para poder trabalhar com o material Chips Input. Adicionar esse repositório lá no seu Gradle Project Level. Não sincronize, vem aqui no Gradle App Level e adicione esse outro repositório aqui. Não repositório, perdão. Né, a referência à biblioteca, que é material Chips Input, que na época da construção desse vídeo, a mais atual era 1.0.8. Atual e estável. Utilize sempre a mais atual e estável. Aqui eu já adicionei a Picasso Libre, você adicione também se estiver acompanhando passo a passo aqui, porque nós vamos trabalhar com o carregamento remoto de imagens, né, junto ao nosso material Chips Input, que aliás eu ainda vou falar das limitações dessa API, né, que coisas óbvias eles nem mesmo comentam lá na documentação oficial dela, ok? Depois dessas adições, faça a sincronização, e aí acesse o Android Manifest, já vou adicionar aqui, como eu falei, nós vamos ter carregamento de imagens remotas. Vamos colocar aqui a permissão de internet, né? Porque vamos trabalhar com o Picasso API para carregamento de imagem remota, mas essa permissão não tem nada a ver com o material Chips Input, ela não precisa de permissão nenhuma, ok? Feito isso, temos aqui uma atividade bem simples, né? Temos, para colocar esse ícone aqui e o texto, utilizamos esse algoritmo completo aqui, no OnResume, ok? E aí para ter inflar o menu, temos que trabalhar com o Create Options menu. Posteriormente vamos ainda colocar o On Options Item Selected, ok? Então, nada demais, o layout é bem simples também, que é o layout principal com o bar, e aí o layout de conteúdo, que tem esse Edit Test que a gente vai estar modificando, que é exatamente, né, essa parte aqui, ó, que a gente pode entrar com o endereço de e-mail. Okay? Aqui é um Test View, então o Edit Test aqui não tem um placeholder, ele é vazio. Aqui tem placeholder e aqui também. Beleza? Então isso aí, depois dessa configuração de Android Manifest e dos arquivos Gradle, podemos partir para a primeira parte, né, que é, já utilizando o chips input, que é, no caso, permitir a colocação de chips de contato nessa área. Então o que teremos de fazer? Tirar o edit test e colocar o nosso chips input. Então eu vou vir aqui, já vou substituir, né, essa parte de XML eu já vou fazer a substituição direta, não vou digitando. Você vai ver que temos várias configurações aqui, ó, do Android mesmo, né, enfim, namespace Android, para permitir essa mesma visualização aqui, ó, essa parte aqui é do edit test. Tirando esse final aqui, essa linha que é um view, mas todo esse texto aqui é do edit test, e o nosso chips input, com essa configuração aqui, vai ter exatamente, né, essa mesma interface aqui. E obviamente a configuração, adicionando aqui o namespace app, a configuração referente ao chips input, né? Vamos permitir que ele possa ser removido, os chips de contato possam ser removidos. Vamos permitir que os chips de contato tenham avatar, né, uma imagem, ok? E aí a nossa lista de sugestões vai ter como cor de background, inicialmente por padrão, é branco. Só que não vai ficar legal no nosso aplicativo se for branco, que ela aparece aqui abaixo, ok? Então vamos colocar uma cor próximo do cinza, né, um cinza bem clarinho, e aí ela vai aparecer que vai dar um destaque, vai dar para o usuário ver que na verdade não enfim, não vai ficar junto parecendo que é do conteúdo aqui da nossa tela, vai sim parecer que é um conteúdo que apareceu posteriormente, que é a lista de sugestões de contatos do usuário.
Então, esses foram aqui o número de linhas, né? Máximo de uma linha aqui para o nosso chips input, não vai ter quebra de linha, não vai ter mais de uma linha aqui. Vai ter mais de uma linha, mas ele vai fazer o quê? Ele não vai esticar, né? A gente vai ter o screw aqui no nosso chips input, que internamente ele tem o Recycle View junto a ele, tem o Layout Manager, obviamente, e tem também o Edit Test, ok? Tem muito mais configuração do que essas daqui, tá? Vamos voltar aqui na tela, no artigo, eu vou voltar lá em cima e vou entrar só na parte do chips input. A gente vem, no caso da parte do XML, obviamente, aqui tem configuração, chip input, exatamente aqui, e você vai ver que tem vários outros componentes, né, vários outros atributos possíveis, que são basicamente referentes aí à questão de cor, né, de texto, cor de background, de item, de chip aberto, no caso, chip de detalhe, quando é, no caso, o chip de contato sendo utilizado, ok? Você define cor de texto, de background, de ícone, né? E aí a cor da lista de sugestões, as cores e também alguns estados possíveis do próprio chip, né, quando fechado. Enfim, você utiliza o que você precisar no seu caso. Aqui nós vamos utilizar só aquela configuração ali, porque a gente quer manter sim, né, o design recomendado no material design, até porque ele se encaixa no design do nosso aplicativo que tem um fundo branco. O máximo que você vai estar fazendo aí, no caso, o que eu vejo sendo o máximo é mudando o cor de texto e de background de chip. Então isso aí, agora só falta uma coisa. A configuração do chips input, ela inclui também a configuração via linguagem dinâmica, não somente linguagem estática, que é o XML. Porque, como eu falei, utilizamos outros componentes. Temos que ter lista de sugestão, que faz uso aí de um Layout Manager e também do Recycle View, e também temos que ter a capacidade de trabalhar o listening, né, de dados sendo colocados no edit test que está dentro do chips input para poder trabalhar ainda mais configurações que são, na verdade, limitações do material chips input, que deveria fazer automaticamente, mas a gente tem que fazer na mão. Então, vamos lá para a Main Activity. Só uma correção rápida aqui, voltando em Content Man, nós tínhamos aqui ET Contacts, que é o referenciado aqui. Na verdade, agora passa a ser CI Contacts. E aí, para o funcionamento dos chips input, a primeira coisa que temos que fazer em código, né, é colocar uma lista de sugestão vinculada a ele. Então, eu vou vir aqui CI Contacts. Como eu estou utilizando o Kotlin Extensions, eu posso utilizar direto aqui, referenciar o ID, né, dele lá em XML. E aí, set filterable list, né, recebe o nosso array list of de chip. Na verdade, ele está esperando um array de, deixa eu importar aqui, de shipper interface, né, de classes que implementam o shipper interface. E aí, nós temos uma classe já no material chips input que permite a gente utilizar, né, trabalhar o conteúdo de criação de chips sem precisar de criar a nossa, que é a classe chip. Aqui nós vamos criar a nossa por causa de uma limitação que tem, né, no material chips input, que é de carregamento de imagem remota, que é uma coisa óbvia quando você está trabalhando com dados de contato de usuários. Né? Você imagina que ele vai ter a foto dele lá e você vai querer baixar a foto, e a foto está, por exemplo, no seu banco de dados lá no seu back-end web. E aí você só tem a URL. Infelizmente, o material chips input, até a construção desse conteúdo aqui, não tinha essa opção, nem mesmo a opção, né, de baixar, no caso de uma interface pública de fácil trabalho com lista de contatos que vem também desse back-end web, por exemplo, né, que vem de maneira síncrona para o aplicativo. Temos aqui configuração inicial, nenhum contato ainda, vamos criar uma base mock, uma base de dados simulados, mas primeiro eu já adianto que vamos ter que trabalhar aí, criar a nossa própria classe chip, né, chip interface. Então vou vir aqui, vou criar um novo pacote, package, vou colocar domain, vou colocar tudo em inglês aqui, porque eu tentei no conteúdo anterior com o Bottom Navigation trabalhar com português, e infelizmente muitas coisas tinham que ser mantidas em inglês porque era da API nativa, enfim. Então ficou muito estranho. Então agora eu preferi colocar tudo em inglês, só os comentários que eu coloquei sempre em português, ok? E aqui em domain eu vou colocar aqui nossa classe de domínio, a única classe de domínio vai ser user, vai ser uma classe Kotlin. Eu estou trabalhando com Java, não tem problema. A API, lá na documentação da API, no material Chips Input, é tudo em Java. Se você quiser ver o código que eu estou fazendo aqui em Java, você vai baixar ele no GitHub. Nós temos o GitHub dele. Deixa eu vir aqui. Exatamente aqui. Que esse camarada aí vai ter o link para ti. E aí, quer ver o código em Java? Baixou, abriu no seu Android Studio o código. Você vem aqui em Tools, Kotlin, Show Kotlin Bytecode, Decompile. Ok? Não vai ter a versão mais eficiente, mas vai ter uma versão em Java. Voltando aqui, já vamos colocar aqui, ó, shipper interface. E aí, obviamente, implementar os métodos obrigatórios,
que aí se você é programador Kotlin, você já vai entender que não poderemos trabalhar com entidades públicas, no caso as entidades info, avatar drawable, label, ID e avatar URI. Aqui vamos fazer uso somente, né, do info, drawable, label e avatar URI. ID não vamos utilizar, ok? E aí, obviamente, teremos um construtor primário, já para iniciar com esses camaradas. Antes de continuar aqui, eu quero voltar, né, aqui na minha activity. E se eu quisesse colocar ao menos um conteúdo aqui, ao menos um chip, eu poderia fazer isso aqui, ó. Chip, e aí eu colocaria aqui, por exemplo, o ID, certo? Aqui eu poderia colocar um drawable, né, vou colocar aqui resource, ou então colocar, no caso, a URI, né, do drawable, no caso a URI local, né, local no aplicativo, no device. Aqui eu coloco o label e aqui, obviamente, o info, né? Aí eu estaria colocando ao menos um chip de contato dentro da minha lista de sugestões. É importante que você não confunda lista de sugestão com lista de item selecionado. Vamos voltar aqui no conteúdo e eu vou lá para o nosso GIF inicial. Isso daqui, ó, que vai aparecer aqui, é um item selecionado. Tá? Ele está na lista de itens selecionados. Podem ter ainda mais contatos. Esses camaradas que aparecem aqui é lista de sugestão. Qual é o vínculo, né? Não, apesar de na documentação não estar falando assim, a gente pode assumir que qual é o vínculo, né? Assumir a descrição que eu vou falar agora. Qual é o vínculo do chips input com uma lista de sugestão? É um vínculo de irmãos, de sibling. Né? Um não está contido no outro. Qual é o vínculo de chips input com itens selecionados, né? Que não faz parte aqui do filterable list. No caso, não é adicionado via filterable list. É um ícone de contain, um ícone de, um vínculo de contain, um vínculo de parent, ok? Então, para acessar os itens selecionados, nós fazemos assim, ó. Selected chip list, ok? Então, coloquei uma maneira, falei do filterable list, da diferença entre itens selecionados e sugestão, né, itens sugestionados, e uma maneira de criar um chip de contato. Você não precisa de ter todos esses dados, você pode ter, por exemplo, somente label e info. Voltando aqui a user, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui um consultor primário, como uma classe de dados, vou colocar data, ok? E aí vou fazer o seguinte, vou colocar aqui primeiro, o que a gente vai estar utilizando é receber o avatar URI, certo? Vou colocar aqui direto, private, val avatar URI, que é um URI, e aí private val label, que é uma string, esse private val info, que também é uma string, ok? ID, seguramente eu posso vir aqui e colocar nulo como retorno, não estaremos utilizando. Por enquanto, avatar drawable, vamos colocar nulo também como retorno. Vamos voltar aqui ainda. Info, obviamente, info, né? Lembrando, como temos aqui a necessidade do override de getInfo, avatar drawable, label, enfim, dessas propriedades, não temos a possibilidade de trabalhar como público aqui, porque o público ele já tem essa implementação, ok? E a gente ia ter que fazer, enfim, um código muito menos trivial do que esse daqui para poder sobrescrever o código padrão, né, de getter e setter já implementado pelo Kotlin. Aqui vou colocar label e aqui, obviamente, avatar URI. Esse avatar URI vai entrar, na verdade, a URL, né, da imagem remota que nós vamos estar utilizando, das várias imagens remotas que nós vamos estar utilizando. Então vamos ter que criar agora um algoritmo que vai permitir o carregamento dessa imagem que vai entrar, dessa URL que vai entrar via avatar URI, e obviamente o estudo de como funciona o material chips input para poder colocar esse bitmap carregado dentro do avatar drawable para que ele possa ser utilizado e não o avatar URI. Então vamos estudar o fluxo de como isso vai funcionar, né, principalmente por causa dessa limitação do material chips input. Voltando aqui no artigo, nós temos aqui o fluxo para o carregamento de imagens remotas em chips de contato. E aqui eu coloquei o fluxograma, né? A gente cria um objeto, né, do que implementa o chip interface,
e aí, obviamente, fornecendo o avatar URI, no avatar URI vai ter a URL da imagem. E aí, o que acontece? Criou o objeto, temos que já, esse é um fluxo possível, temos que já colocar uma imagem, um drawable, dentro do avatar drawable, ok? Né, na propriedade avatar drawable. E aí, logo depois, utilizar o conteúdo do avatar URI, né, para carregar a imagem remota. Vamos utilizar junto a uma API de carregamento de imagem remota. Aqui vamos utilizar o Picasso, mas também tem o Universal Image Loader, né? Enfim, tem várias outras APIs que permitem fazer somente isso, certo? E aí, depois de colocar o valor de avatar URI dentro da API de carregamento de imagem remota, vamos colocar o valor do avatar URI como null. Porque a partir desse momento, o Material Chips Input vai entender que tem um valor null no avatar URI e vai verificar se no avatar drawable tem algum objeto. Se tem objeto, e no nosso caso tem, né, pelo menos inicialmente colocamos uma imagem local, né, uma imagem que tem no aplicativo, colocamos no avatar drawable, ele passa a utilizar o avatar drawable para apresentar a imagem de perfil no chip de contato. Ok? E aí, finalizado o carregamento remoto, é verificado. Deu tudo certo? Se deu tudo certo, a gente muda o valor do objeto, né, do avatar drawable, o valor referenciado pelo avatar drawable. Se não deu certo, a gente continua com o avatar drawable, com aquela imagem local. Essa imagem local, né, no nosso caso, ela vai ser a primeira letra do nome do contato, né, que é o que faz, por exemplo, o Gmail. Né, quando você não fornece nenhuma imagem. Eu vou vir aqui e você vai ver que a gente tem um pacote utilitário com uma classe utilitária. Se eu vir aqui em útil, eu tenho um método que a gente já vai estar utilizando, né? Vai ter vários métodos que a gente vai utilizar, mas que é o Get Image Resource. E aí você vai ver que eu já tenho aqui no aplicativo várias imagens, né, do abecedário, pronto para serem utilizadas, que vão ser utilizadas no nosso contexto. Então, esse é um modelo, eu trabalho sim com uma imagem local para sempre ter uma imagem no caso de um chip de contato. Vou fechar aqui, já já a gente volta aqui. Essas entidades aqui da classe utilitária, eu preferi colocar aqui, já deixar implementado, porque elas fogem do contexto de trabalho com material chips e apresentação do chip componente. Né? São métodos, enfim, dessa classe são métodos que são referentes, são específicos do nosso domínio do problema, que é de geração de imagem a partir de uma view, né, obtenção de resource, esse tipo de coisa que não ia ter ganho aqui na explicação do chip componente. Então já deixei preparado, certo? Visto esse fluxo, o que a gente tem que fazer aqui? Primeiro, avatar URI vai ter que trocar de valor. Então ele não vai poder ser uma val, vai ter que ser uma var, certo? Vamos sim utilizar o avatar drawable. Então seguramente eu posso vir aqui e colocar avatar drawable, ok? Só que ele não vai ter a possibilidade de colocá-lo, né? De ele ser um parâmetro aí do nosso construtor. Então eu vou vir aqui e vou colocar ele aqui ainda como private var avatar drawable e vai iniciar como nulo. Vou colocar aqui a interrogação para permitir que ele seja nulo, certo? E aí depois disso já temos aqui, vamos voltar aqui no fluxo até essa parte, aqui ainda não temos, então vamos ter que criar um método que permita essa parte acontecer. Vou vir aqui embaixo, vou criar um private fun download image. Vou colocar privado porque ele só vai ser utilizado internamente. Isso daqui diminui o escopo dele, né, no caso do método, e facilita o debug e a refatoração de todo o código. Tá? Não vai ter parâmetro de entrada, aqui só vai ter o nosso avatar drawable sendo preenchido com uma imagem. Okay? Nesse método vai ter o avatar drawable recebendo o drawable, logo depois o Picasso API iniciando o carregamento do conteúdo, né, da imagem remota, que está sendo referenciado, no caso a URL, pelo avatar URI, e logo depois o avatar URI sendo colocado como nulo, para o avatar da web passar a ser utilizado internamente pelo Material Chips Input. Então a gente vem aqui e coloca útil, get image resource, exatamente aqui o que a gente tem que passar é o nome do usuário. Então é só colocar label, né? Esse get image resource vai pegar esse nome, vai pegar a primeira letra do nome e retornar a imagem correta, ok? Só que ele retorna um resource, não um drawable. Para pegar o drawable, a gente vai vir aqui, ó, context, compat, get drawable, e aí o primeiro argumento é um contexto, o segundo é o resource. O contexto nós não temos, então vamos adicionar aqui, ó, private context é val também, ok? E aí, obviamente, context pode separar, vamos aplicar o import, ok? E aí pegar esse camarada aqui e colocar aqui, ó. Feito isso, já temos a nossa imagem local colocada no drawable, no avatar drawable. Vamos vir aqui fazer uma verificação se o avatar URI não é nulo.
Já já eu vou explicar, já já não, mais para frente eu vou explicar que tem sim uma condição que ele não vai ter valor nenhum, vai ser nulo, avatar URI. Já vou falar logo, é quando é um novo usuário. Opa, a gente vai chegar nesse algoritmo ainda. Diferente de nulo, e aí a gente utiliza a Picasso API. Picasso, vou colocar aqui o if, que é o contexto, context, e aí o load, que é no caso a URL, a URI no caso, pode colocar aqui avatar URI, ou você coloca a string, eu vou colocar o URI mesmo, porque é o que a gente tem. E aí sim, into, né? O nosso into, se você já trabalha com a Picasso API, você costuma utilizar um image view. Aqui no nosso, ou então alguma classe que, né, herda do image view, direto ou indiretamente. Aqui vamos utilizar uma target, porque a gente não vai estar acessando o image view, porque esse objeto vai para o material chips input. Né? A gente não tem acesso ao layout que está sendo utilizado. Então vamos ainda criar o target, mas seguramente aqui embaixo eu posso colocar ó, avatar URI recebe nulo. Ok? Então, feito isso, agora temos que criar a classe target. Eu coloquei avatar URI var, eu só não coloquei que ela pode ser nula. Então, agora a gente deixou explícito aqui que ela pode ser nula também. Vou vir aqui em útil, nova classe, new, Kotlin class. Essa classe vai ser a nossa classe que vai implementar o target do Picasso. Vou colocar aqui image receiver. Selecionar a classe, obviamente. E aí já colocar target do Picasso. Implementar os métodos obrigatórios, são 3. Seleciono os 3. Mas vamos utilizar somente o onBitmapLoad, ok? Aqui em onBitmapLoad nós temos que o bitmap foi carregado, né? A imagem foi carregada com sucesso, mas ainda temos que colocar uma interface em user, né, que permita a atualização do avatar drawable. No caso, colocar o bitmap referenciado pelo avatar drawable como um drawable. Primeiro vamos colocar aqui um construtor primário, que vai receber um user, ok? E aí, vim aqui em user, vamos ter o método set do avatar drawable, fun set avatar drawable, ok? Como entrada um bitmap. E aí sim o nosso avatar drawable recebendo um novo bitmap drawable, onde o primeiro argumento é um context resource e o segundo é o nosso bitmap, ok? Feito isso, voltando aqui em image receiver, vamos colocar user set, incrível como é que ele não mostra aqui, enfim, set avatar drawable, e aí bitmap, ok? Voltando aqui, temos que atualizar aqui, ó. Não vamos poder colocar a instanciação direta aqui, vamos ter que criar uma nova propriedade, que vai ser um img receiver, aqui img receiver, vou tirar toda essa configuração e vou trabalhar com bloco de inicialização, até porque nós vamos ter que ainda invocar o nosso download, que é privado. Vai ficar aqui, e o nosso image receiver vai receber aqui, ó, image receiver, ok? O this que é o user. Porque dessa forma, se nós não fizermos isso, né, o que vai acontecer é que a inicialização direta aqui do image receiver não vai permitir que a imagem seja carregada. Né, somente com um fluxo, que é o usuário abrir o aplicativo, sair do aplicativo sem tirar ele do background e voltar novamente. Aí as imagens vão ser carregadas. Por quê? O image receiver não vai ter uma referência forte para ele e o Android vai aniquilar o processamento dessa thread na memória. E aí, enfim, temos que dar uma referência forte e essa é a maneira de fazer isso. Ok? Então, temos aí agora que a imagem vai ser carregada, set avatar drawable sendo utilizado, ok? O user também, nosso image receiver também. E agora temos que mudar a referência aqui, né? A base, no caso, o preenchimento do filterable list, que é a lista de sugestões. Eu coloquei aqui um novo pacote data e uma nova classe database, né? Que é na verdade uma classe mock de dados simulados, já que a gente não está trabalhando com uma base de dados real. E tem aí, na verdade, a inicialização de vários usuários, vários users. E agora é só vir aqui, né, e mudar, colocar database, get contacts e o contexto. E temos sim nossa lista de sugestão preenchida, ok? Essa lista
dispensa, né, a construção passo a passo. Como eu falei, é só a criação de uma lista com os objetos corretos para a gente ter uma lista aí de sugestão completa aqui para o nosso exemplo. Companion Object para evitar a necessidade de distanciação do database, da classe database, ok? Estamos parcialmente com o aplicativo pronto, atualização no caso, pelo menos na parte de chips de contato. Temos agora que colocar um listener, ok? Para que seja possível, assim que houver a digitação, vamos vir aqui, vou vir ao final do artigo, vai dar para ver aqui nos testes de resultados, que quando houver a digitação, ó, a gente identifique o contato. Se for um existente, deixe o usuário selecionar. Se não for um existente, coloque como um chip de contato. Temos que trabalhar com esse listener aqui, que é o que a gente vai fazer agora, né? Trabalhar com o listener do chips input. Aqui agora implementar a interface, chips input, e aí chips listener. Os métodos obrigatórios dos três, vamos utilizar somente um, que é o de mudança de texto. Vamos colocar abaixo. Deixa eu colocar esse camarada aqui. Esse chip adicionado e removido, na verdade nós temos esses métodos aqui, ó. CI contacts add chip, várias opções para trabalhar com a adição de um chip, e também temos o remove chip, né? Várias outras opções, várias outras interfaces públicas. Lembrando que esse add e esse remove vai colocar e tirar, né, chip dessa lista aqui, ó. Select add chip list, não de filterable list. Para filterable list você trabalha igual uma lista mesmo. Você acessa e remove e adiciona a partir daqui, ok? Então, voltando. O que a gente tem que... Aqui eu vou colocar contact, ok? Que é o texto que vai entrar. O que a gente tem que identificar quando o usuário for digitando, né, é se é um e-mail. Se for um e-mail, nós temos que ir lá e, obviamente, adicionar, verificar se esse e-mail faz parte de algum contato que está na nossa lista de sugestão. Se sim, retornar esse camarada e adicionar esse objeto use e adicionar ao CI context a lista de itens, no caso, selecionados, chips selecionados. Se não for, temos que adicionar esse chip, né, esse novo usuário, na lista de chips selecionados, mas não vamos adicionar na lista de sugestão. Por quê? De sugestão, trabalhando com o aplicativo de e-mail, nós sabemos que ele só vira uma sugestão depois de comprovado que um e-mail existe, ok? Então, ainda não houve um envio para esse tipo de coisa acontecer. Então, aqui, né, trabalhando na lógica de negócio comum em aplicativo de e-mail, só vai para a lista de itens selecionados, de chips selecionados. Vou vir aqui, vou colocar um condicional, e eu tenho aqui um método utilitário que é de verificação de e-mail. Vamos vir aqui em útil, você vai ver que tem aqui, ó, isEmail. Ele tem uma regra de, no caso, uma expressão regular sendo utilizada, e ela é um pouco modificada, porque no final, o que é um e-mail aqui no nosso aplicativo? É quando o cara colocou o endereço de e-mail correto, ou ele deu um espaço em branco, ou ele deu uma vírgula, que ele quer ir para o outro endereço, nesse caso, ok? E aí sim a gente consegue identificar que ele forneceu um e-mail e, obviamente, extrair esse e-mail, ok? E fazer o trabalho de verificação de usuário. Então, vamos colocar aqui útil, isEmail, ok? E aí pega o nosso contact e faz o seguinte, coloca aqui toString porque ele está esperando uma string. Se for e-mail, né, o que a gente tem que fazer agora é extrair o e-mail, né, para verificar se é o usuário que existe na lista de sugestão ou não. Então vou vir aqui e vou colocar um novo método, para sair um pouco desse contexto aqui, private fun get e user by email. E aqui eu vou ter novamente o contact, só que já entrando como string. Para termos o e-mail, temos que tirar, né, esse final. Vamos vir aqui, colocar val e-mail. Então aqui em contact, vamos colocar assim, ó, substr, substring, do 0 até e-mail, né, contact -1. Length, perdão, -1. E aí a gente não vai adicionar ao endereço de e-mail aquela vírgula ou aquele espaço em branco. Feito isso, vamos passar por todos os usuários que estão na lista de sugestão. Vou botar aqui user in
CI contacts, filterable list, e aí sim outro condicional de verificação. Deixa eu subir um pouco aqui. E user, o endereço de e-mail vai estar em info equals, botou o A aqui, coloco o e-mail e true para ignore case. Se entrar aqui quer dizer que sim, opa, e aí a gente só return user, certo? Caso contrário, temos que criar um novo usuário, e aí vamos voltar aqui em database e aproveitar um usuário desse e colocar aqui return user. Aqui vai ser nulo, né? Esse é o caso onde sempre vai ser nulo, porque a gente não sabe qual é a imagem de perfil desse novo usuário. Aqui em context é this. Aqui para nome, vamos pegar todo o texto antes, no caso do arroba. Então vou colocar aqui e-mail, split, posição 0. O split vai quebrar a string. Vou colocar aqui no arroba, vai quebrar justamente no arroba. E aí sim o e-mail, né? Eu vou colocar isso aqui direto. E obviamente colocar aqui como retorno um ship interface. Agora é só colocar aqui a adição, né, desse item ao nosso CI Contacts. Então aqui seguramente já temos a parte de trabalho com chips de contato. Agora vamos à parte de trabalho com chips de tag, né? No caso, trabalho com o chip view. Voltando aqui, é exatamente essa parte, né? Vamos esperar passar a parte de chips de contato. Vamos trabalhar só com a área de mensagem, quando colocar a tralha e um texto somente com letras, vamos ter que identificar que é uma tag e colocar com aquela formatação de chip view. Antes de partirmos para a construção do algoritmo de obtenção de tag, vamos voltar aqui no artigo e temos o fluxo de como vai ser esse algoritmo. O usuário entra com o texto, nós vamos ter um listener lá no nosso edit teste de mensagem. Se for identificado que no final desse texto, a gente sempre vai pegar a tag que está no final da digitação. Se for identificado que tem uma tag, a gente vai pegar essa tag, colocar dentro de um chip view, ok? Fazer com que esse chip view se torne um bitmap, e aí vamos obter a Spannable String do nosso edit teste, né? Já falei sobre Spannable String aqui no blog. E aí do Spannable vamos transformar o bitmap em drawable, porque a gente vai trabalhar com uma image span para colocar vinculado ao nosso texto, né, ao texto que o usuário digitou. E o image span ele trabalha com drawable, não com bitmap. E aí sim colocar o drawable no nosso image span, que vai ser vinculado ao spanned string, e colocar novamente a spanned string no edit teste para mudar, no caso, a formatação da tag, né, informada pelo usuário. Então, vamos lá para o algoritmo. Primeira coisa, o listener do nosso edit teste de mensagem. O listener é um listener de digitação, então vamos trabalhar aqui com o nosso test watcher, ok? Obviamente, implementar os métodos obrigatórios, são 3. E como fizemos com o chips listener, vamos utilizar somente o onTestChanged. Ok, deixa eu copiar esses 3 aqui e colocar no final da classe para ficar mais fácil de trabalhá-los. Colocar mais distante. Primeira coisa que temos que fazer aqui é identificar se no final do texto, vou aqui, ó, teste, se no final do texto nós temos uma tag. Temos aqui na classe utilitária um método de verificação de tag, e essa é a expressão regular que estaremos utilizando. Lembrando que esses métodos da classe utilitária são métodos independentes do contexto de trabalho com o chip, né? Por isso que eu já deixei eles aqui pronto. E aí sim, essa é a verificação. Vou voltar aqui e vou trabalhar até mesmo com flag. Eu vou colocar if, se não se. Por quê? Enquanto for identificado que ao final do texto tem uma tag, né, nós não vamos processar. Vamos processar somente quando não tem mais o padrão de tag, ok? Mas sabemos que tem uma tag no texto que ainda não foi extraída, certo? Então, vou colocar aqui útil contains hashtag e, obviamente, o nosso teste toString. Se contém, vou ter uma flag aqui, var private, obviamente, var has tag boolean
true, perdão, false. Deixa eu tirar o boolean que não tem necessidade. E aí sim, entrou aqui, coloca como true. E aqui, primeira coisa, colocar como false, depois da confirmação que ao final do texto, que não tem mais o padrão de tag, nós ainda temos uma tag não extraída dentro desse texto, ok? Isso daqui até mesmo melhora o processamento, porque a gente não fica toda hora invocando um algoritmo que vai ter que ir lá, tirar a tag, enfim, formatar, colocar no chip view. Feito isso, o que temos que fazer agora é remover essa tag que ainda não foi extraída. Não remover, obter essa tag que ainda não foi extraída para trabalhá-la, ok? E aí temos aqui, novamente, na classe utilitária, get hashtag match. O match vai retornar um grupo, né, de textos que, no caso, tem um match, né, que tem a combinação com essa expressão regular. Nós vamos ter certeza que sempre vai ter só um, porque nós sempre vamos estar trabalhando a tag, né, de final de texto digitado. Então, vou vir aqui, vou colocar val, vou colocar tag, ok? E aí, útil, get, hashtag matcher. Vamos pegar o nosso test toString, ok? E aí, obtemos a tag, o que temos que fazer agora é ela fazer com que ela se torne um chip view, que é bem simples também. Vol chip view, inicializando um chip view, é como uma view qualquer, coloca aí o contexto, que no nosso caso é a main activity, e aí chip view label, vamos colocar a tag, mas a tag sem aquela tralha, né? Vou vir aqui, vou colocar ponto replace, ok? Colocar o jogo da velha e aí sim colocar uma string vazia. Esse vai ser o replace. Deixa eu dar um import aqui. E aqui só um detalhe, eu errei, tá? Aqui ainda a gente não está obtendo a tag, estamos obtendo um match. Então vou voltar aqui, eu vou colocar val match, recebe essa configuração aqui, né, essa invocação, perdão. E aí sim a gente consegue caminhar pelas tags encontradas, que a gente sabe que sempre vai ser só uma. Coloco aqui find. E aqui sim eu vou acessar a tag group. Vou colocar esse código dentro do while. Temos já a nossa tag dentro do nosso chip view e agora temos que fazer o chip view se tornar um bitmap, né? Simples, eu vou fazer aqui, ó, val img bitmap, e temos também esse método na nossa classe utilitária que é, né, create bitmap from view, ok? E aí tem todo o código lá, vou colocar aqui o nosso chip view, certo? E aí agora temos que pegar o bitmap, transformá-lo em drawable, acessar o spawnable string do nosso edit test, né, de mensagem. Vou voltar aqui no nosso layout, content main, e colocar uma coisa no edit test, que é um buffer, indicando aí para a gente diminuir qualquer risco de não conseguir trabalhar com spawnable. Vou colocar buffer spawnable, ok? Spawnable. E aí vou voltar aqui no conteúdo e deixar aqui, ó, Ctrl F, spawnable. Aqui, ó, como utilizar spawnable string, né, disponível no Android para customizar strings, para você estudar, porque eu não vou estar explicando passo a passo o que é um spawnable. Eu tenho um artigo completo explicando esse camarada, ok? Então vamos voltar aqui no nosso main activity e continuar com o algoritmo agora, no caso, não gerando um drawable, mas obtendo o nosso spawnable string. Na verdade, nós vamos obter uma spawnable string builder, porque a gente vai precisar de modificar algumas coisas e logo depois voltar com um novo conteúdo para o edit teste de mensagem. Colocar aqui val spawnable, var spawnable, né, porque vamos atualizar o valor. Vamos chamar um método que vai atualizar o valor e vamos colocar um novo valor nesse spawnable. E aí sim, ter mensagem, message, test as spawnable string builder, ok? E aí, voltando aqui, ó, na nossa classe utilitária, temos um método retrieve spawnable with bitmap, onde a gente passa uma série de dados aí, de parâmetros, e aí sim temos esse spawnable com o image span no local do texto, né, da tag que foi encontrado, incluindo o jogo da velha, a tralha também é removido. Ele vai primeiro remover o texto,
depois colocar, transformar o bitmap em um drawable, e aí criar o image span e colocar o image span no local de um caractere, ok? Do texto completo. Então, voltando aqui, colocar spanable, recebe, útil, retrieve, spanable with bitmap. Primeiro parâmetro argumento é o contexto, porque tem algumas interfaces lá que precisam desse parâmetro, né, desse tipo de objeto. Depois o spanable, depois o bitmap, que aqui no nosso caso é mg bitmap. E aí precisamos da primeira posição, né, da nossa tag no texto completo e da posição final. Vou colocar aqui, ó, start position, teste, index of, aí coloca a nossa tag, ok? Deixa eu colocar aqui, porque pode ser nulo, vai gerar uma exceção, mas a gente sabe que não vai ser nulo, senão ele nem entra aí. E aí sim, temos o end position, que vai ser o nosso start position, mais o tamanho da tag. Tag length. Toma cuidado para você não colocar test length, tá? É o tamanho da tag. E aqui colocar o start position e o end position. O start position vai ser utilizado para colocar o image span e também para remover a tag, ok? E aí, novamente acessando o nosso etMessage, vamos colocar aqui set test, ok? Spanable. E aí sim temos que colocar o cursor no final da mensagem, como já está, quando o usuário está digitando, set selection, e o final é spanable length. Feito isso, agora temos que colocar o listener, né, no nosso etMessage. Vamos voltar aqui em onCreate, add test change listener, que é a nossa atividade principal já implementa o test-watch, só colocar aqui o this. E assim, seguramente podemos realizar os testes para chips input de contato e para chip de tag, ok? Antes de prosseguir com os testes, vamos fazer alguns ajustes finais. Primeiro, colocando aqui, né, o vínculo com o listener, ok? De chips listener, só colocar o this, porque a nossa atividade principal já implementa o chips input, chips listener. Depois, image receiver, esse camarada aqui é local do construtor e não uma propriedade de classe. Então, vamos colocar aqui, ó, val user, ok? E aqui ele está aceitando, ele pode receber um nulo. Então vamos vir aqui em user e colocar aqui a interrogação, certo? Voltando aqui na atividade principal, vamos colocar um código de debug, né, para quando o enviar for clicado, né, acionado pelo usuário, apareça os usuários selecionados e também a mensagem, né, o texto no corpo de mensagem. Assim podemos executar. Primeiro contato, vou colocar aqui um contato, vou selecionar um contato da lista de sugestão. Depois vou colocar um novo ti@gmail.com. Você vai ver que aqui, como a gente colocou a definição de uma única linha no chips input, a gente vai ter que ficar trabalhando no screw dele. Temos dois contatos e agora vamos colocar o e-mail de um contato presente na lista de sugestão e depois temos que, né, o algoritmo tem que pegar o contato correto da lista de sugestão. cindy.sailor@gmail.com e tá lá, né, a Sailor adicionada. Vamos colocar aqui um assunto, apenas um teste, e aí partir para o texto, um texto qualquer, com uma hashtag, jogo, e aí texto, hashtag, linguagem, né? Certo? Se eu apertar aqui, né, acionar o enviar, vamos ter acionamento desse algoritmo que passa por todos os chips selecionados e depois pega a mensagem, né, do grupo de e-mail. Vamos vir aqui em logcat, está aí o conteúdo, né, e aí você vê que as tags não aparecem, por causa que a gente coloca o image span no local, né, de um espaço em branco. A gente remove, né, a tag em texto. E uma possível solução é parar de fazer isso, né, mas a gente não vai ter essa possibilidade aqui. Ó. A gente vai ter que trabalhar melhor o código, que eu vou deixar como tarefa para ti. Quando eu fizer isso daqui, ó, deletar a tag,
deletar com apenas um acionamento de delete, não vários, que seria equivalente a todos os caracteres da tag. Como fazer isso? Continuar obtendo texto. Vou vir aqui em útil, no nosso retrieve. Não vou mais deletar. Deixa eu abaixar o logcat aqui. Vou comentar essa parte. E aqui eu, start position mais um. Eu ocupo um caractere. Na verdade, não vou fazer mais isso. Agora eu vou ocupar toda a extensão, né, da tag encontrada e não vou removê-la. Vamos executar novamente. Vindo aqui na mensagem, estou colocando uma tag, eu vou aqui, fla tag. Se eu clicar aqui, voltar aqui no logcat, teremos que a tag ficou. Vamos vir e na hora de deletar, vamos ter que deletar até deletar toda a tag, né? Então, como tarefa, fica aí para ti criar um algoritmo que na hora do deletar, obter aí o button, né, pressionado, o delete acionado, e obviamente remover tudo de uma única vez, ao invés de ter que ter o usuário fazendo isso um por um. O nosso objetivo aqui de apresentar os chips input foi feito. Deixa eu voltar aqui e apresentar algumas só limitações da API em uso. Eu vim aqui, como já explicado, a gente tem um bug aí, a gente tem um problema das imagens, né? Não tem API para carregamento de imagem remota, não tem nada falando sobre isso na documentação, eu digo sem ser nas issues, né? Nas issues da documentação no GitHub. Não tem nada sobre carregamento de dados remotos, né? Então se você quiser carregar a lista de contatos da sua base web, enfim, ele não mostra como fazer isso, que é uma outra coisa óbvia que a gente pode pensar sobre. Aliás, eu vou até mostrar esse trecho de algoritmo aqui, que eu tenho aqui na parte em texto. Deixa eu fechar aqui. Se for fechado, se a gente fizer isso aqui, colocar um item aqui qualquer, colocar um arrow e abrir ele simplesmente não funciona aqui, não tira o arrow, hope, da tela, se eu não acionar esse close, né? Esse bug foi encontrado quando eu vi que eu diminuía, dependendo do tamanho da área do chips input, ele não funciona, né? Esse camarada não funciona, não sai, só se eu fizer isso eu acabo tirando o contato da lista de chips selecionados, ok? Então isso também é um bug, deveria ser adicionado, né, no caso gerenciado pela API. Um outro problema é se eu colocar aqui, por exemplo, vou colocar o usuário novamente, e eu clicar e esse camarada aqui, né, o chips aberto aparecer e o chips fechado continuar aqui e eu fechar o chips fechado, né, o chips de contato fechado, o que acontece, fechar no caso deletar, o que acontece é que vai gerar uma exceção, sendo que a API deveria gerenciar isso e remover esse camarada também, né? E não acontece isso. E aí tem também o add chip que não pode ser chamado sequencialmente, que vai gerar problema, correto? Apesar dessas apresentações de problema da API, não tira o custo-benefício dela enquanto a gente ainda não tem a API nativa, né? Mas eu estou deixando claro aqui para ti que ela tem problemas sim, ok? E pode ser, em parte, frustrante dependendo do seu domínio do problema. Mas, tirando essa principal parte aqui, que é de não ter a opção de fechar esse camarada sem ser pelo delete, que remove ele da lista de chip selecionado, todo o restante a gente consegue construir na mão, né? O código de seleção, de identificação de contato, de criação de carregamento de imagem remota, enfim. E aqui eu vou mostrar um código de carregamento de contatos remoto, na verdade simula, né, como é que deveria ser feito. Vou vir aqui, carregamento remoto de dados dos chips input, e temos lá o chips input sendo iniciado com uma lista vazia, depois uma thread que simula um carregamento remoto, né, com um system clock aqui simulando um delay de latência de rede, certo? E aí sim a gente tem que acessar novamente a thread principal para conseguir colocar os dados na lista de sugestão sem ter problemas de acessão com atualização de view fora da thread UI, ok? Feito isso, esse aqui é o fluxo, um possível fluxo para você trabalhar com dados que vão vir de uma base remota, dados de sugestão, né, de contato. Então é isso aí, não esqueça de se inscrever, eu vou ficando por aqui, também de comentar o que você achou. Eu sei que o vídeo foi longo, né, mas é porque, apesar da página ser pequena no Material Design, a possibilidade era muito grande com esse tipo de componente, né, com o chip componente, e a API tinha várias opções possíveis, então eu preferi apresentar a maior parte dela. Então é isso aí, até o próximo vídeo, não esqueça de se inscrever, valeu, obrigado e tchau.